Nós queremos dar boa noite para todos quantos nesse momento estão presentes na nossa transmissão. Nesse momento não podemos estar juntos novamente, mas eu sei que em cada coração reside a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que está guardando o seu coração, está lhe preservando em meio a tudo isso que está acontecendo nesse tempo. Já são 4 meses, desde que essa crise assolou o nosso país, que nos distanciou fisicamente, mas os nossos corações estão unidos em Cristo. Então aí onde você está, você pode elevar uma oração de gratidão ao Senhor, por ter lhe guardado, por ter guardado a sua casa, por ter guardado a vida do seu povo, da sua igreja. E embora algumas pessoas da igreja tenham sido afetadas pela enfermidade, mas o Deus que cuida, que cura, que restaura, está cuidando de todos os detalhes da nossa vida, está nos sustentando, está nos mantendo. E essa fidelidade de Deus que nos cerca por todos os lados, nos motiva a perseverarmos firmes, convictos do seu chamado, convictos de que a fé que uma vez foi implantada em nós, ela é perseverante para superar as adversidades. Então ore ao Senhor nesse momento, clame a Ele, coloque a sua vida diante do seu altar, persevere na fé, persevere na graça que foi dispensada sobre a vida da igreja, que se manifestou e se manifesta todos os dias, de modo tão benevolente, suprindo em Cristo Jesus as nossas necessidades. Deus querido, Pai eterno, nós te damos graças por tudo que temos experimentado, porque até mesmo as provas, Senhor, elas servem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, e ela nos revela, Senhor, a tua bondade, o teu amor imenso por cada um de nós. As adversidades, ó Deus, nos levam a olhar cada vez mais para o alto, pois não somos consumidos pelos problemas, mas somos alimentados pela fé que nos faz perseverar em graça. Ó Deus, nós te louvamos pela paz que permeia os nossos, que nos leva a crermos, ó Pai, que Tu estás agindo em meio às adversidades, que a Tua mão, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem o Teu ouvido surdo para que não possas ouvir, mas o Senhor está com a Sua mão estendida, abençoando, guardando, resguardando a vida do Seu povo e fortalecendo a fé da Sua igreja, para que quando o Filho de Deus se manifestar, a igreja do Senhor, indo ao encontro do Senhor nos ares, seja contemplada pela graça bendita e pela manifestação plena do cumprimento das suas promessas. Assim, Pai, nos abençoa e nos sustenta pelo Teu poder e faz com que a cada dia nós celebremos o louvor da Tua glória, para a honra e louvor do Teu nome, pois nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória ao nosso Deus. O Espírito Santo do Senhor, Ele está presente na vida de todo aquele que confessa o seu nome, e é por isso que nós cantamos, e é por isso que nós declaramos que essa presença única do Espírito Santo em nós, é que gera a esperança da glória, e por isso nós cantamos: o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, nossos corações se abrem para adorar e exaltar o nome santo do Senhor que nos criou para o seu eterno louvor. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, nossos corações se abrem para adorar e exaltar o nome santo
do Senhor que nos criou para o seu eterno louvor. Elevo a ti, Senhor, um cântico de louvor, com gratidão celebrarei. Minha vida e meu amor eu já te dei. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Celebramos o seu nome. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Nossos corações se abrem para adorar e exaltar o nome santo do Senhor que nos criou para o seu eterno louvor. Elevo a ti, Senhor, um cântico de louvor, com gratidão celebrarei. Minha vida e meu amor eu já te dei. Elevo a ti, Senhor, um cântico de louvor, com gratidão celebrarei. Minha vida e meu amor eu já te dei. Minha vida e meu amor eu já te dei. Minha vida e meu amor eu já te dei. Aleluia. O nosso coração é do Senhor Jesus. A nossa vida é dele, porque ele nos comprou com um preço. O seu precioso sangue nos comprou na cruz. E por isso nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o louvor da sua glória. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz? Ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A nossa vida é dele, e nós devemos viver uma vida de consagração a ele. Devemos viver para o louvor da sua glória, pois nós fomos comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso você pode cantar, você pode adorar o nome do Senhor aí onde você estiver. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Pai. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Tu és o nosso Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo Nós te adoramos, meu Pai. amor. Aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Ao Rei dos Reis consagro. Nós nos consagramos a Ti, ó Deus. Tudo que sou. Nós apresentamos De louvores gratos ao Teu nome. louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados ao Teu nome, porque Tu és o Rei Supremo, Deus. Tu és o Deus exaltado acima de todas as coisas, Pai. Tu és santo, santo, santo e tremendo. O nosso coração se regozija em Tua presença, Deus, e nos alegramos em Ti. Glória ao Teu nome. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Sobre a terra Tu és Deus. Glória Tu és ao Teu Senhor. nome. Deus tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia, glória ao Senhor. Eu quero nesse momento ler com cada um dos queridos um texto no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. E hoje eu quero falar sobre o tema vencendo a ansiedade. Eu sei que todo esse tempo que nós estamos vivendo no ano de 2020, do mês de fevereiro para cá, tem sido um desafio na vida de cada um de nós. E não há nenhum que tenha passado por esse tempo totalmente ileso. Vivemos um tempo em que nós somos afetados em nossas emoções, em nossos relacionamentos. Nós temos sido afetados nas mais diversas circunstâncias da vida. Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantas pessoas estão vivendo nesse tempo de preocupações tão intensas, porque não sabem como agir diante dessa circunstância, a qual nos pegou de surpresa, muitas vezes desprevenidos. E o que nós devemos fazer, queridos? E eu digo, não há nada melhor do que recorrermos à palavra de Deus. Eu fico impressionado pela forma como a palavra de Deus tem respostas para a nossa vida, para todas as esferas da nossa vida. Como a palavra de Deus tem o socorro certo, na hora certa, para os nossos corações atribulados, marcados, muitas vezes machucados pelas circunstâncias. Nós precisamos olhar para o que ela diz, nós precisamos nesse tempo nos detemos em analisarmos aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Porque para muitos, o que resta é a incerteza, o que resta são as frustrações, as decepções, porque as coisas não estão dando certo, ou porque muitas vezes aquilo que se projetou para a vida já não tem mais nenhum efeito nesse tempo. E o que a palavra de Deus diz para nós? O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 a 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilha! Que texto extraordinário! Só o fato de lermos esse texto e crermos naquilo que a palavra de Deus nos diz, já é motivo suficiente para acalentarmos o nosso coração, para não andarmos ansiosos, para não vivermos preocupados com aquilo que virá, com o dia de amanhã, com o que poderá nos suceder. E sabe, queridos, a ansiedade, ela é considerada como um dos males mais nocivos do século 21. Essa preocupação exacerbada com aquilo que nem aconteceu e quem sabe nem vai acontecer, mas que tem permeado a mente das pessoas, enchendo-as de preocupações, gerando crises as mais terríveis.
não permitindo o sono tranquilo da noite. A ansiedade tem afetado de forma demasiada tantas vidas nesse tempo, no mundo inteiro. É difícil encontrar alguém que não esteja vivendo dentro desse aspecto da inquietação da vida, especialmente nesse contexto em que nós estamos hoje, onde o maior dos males, na verdade, nem é tanto a enfermidade, mas a disseminação do medo, a disseminação do caos, que tem provocado todo tipo de neurose na vida das pessoas. Sabe, queridos, olhando para essa geração, nós percebemos que as sociedades, elas evoluíram, elas progrediram em todas as áreas do conhecimento. É extraordinário pensarmos que nos últimos 40 anos, nós nos desenvolvemos mais do que nos 400 anos anteriores. E nesse tempo nós criamos sistemas e mecanismos extraordinários. Nós criamos tecnologias e engenharias ultramodernas, as mais complexas. Nós desenvolvemos meios para tornar a vida mais cômoda, mais confortável. No entanto, ao mesmo tempo em que nós progredimos em todos os nossos intentos, novas demandas foram geradas, novas demandas surgiram, tornando a vida das pessoas cada vez mais complicada, mais dependente das suas criações. E essas novas demandas geradas pelos anseios do coração humano têm levado a humanidade a uma correria frenética por alcançar melhores condições econômicas, por galgar espaços cada vez maiores no âmbito social, por busca de novas posições, por busca de novas projeções, por construir novos valores, novas culturas. Nós temos visto uma sociedade em um ritmo cada vez mais acelerado, e tudo isso tem um preço. Além do cansaço provocado pela intensidade dessas buscas, tem se ampliado no coração das pessoas a insegurança, tem gerado na vida das pessoas o medo, a instabilidade emocional, produzindo novas neuroses, produzindo frustrações, produzindo toda sorte de patologias. E a medicina, ela tem descoberto em nosso tempo vários tipos de ansiedade. Isso significa dizer que não há só um tipo de ansiedade, mas existem muitas. Existe o transtorno geral da ansiedade, há o transtorno da ansiedade obsessiva compulsiva, a síndrome do pânico, do medo que se instala, das fobias generalizadas que têm consumido a vida de tantas pessoas. Constata-se que grande parte da população brasileira tem experimentado algum tipo de ansiedade, tem vivido o vale das experiências difíceis, da falta do controle, do desequilíbrio mental. E todas essas patologias têm aumentado imensamente o mercado lucrativo das indústrias farmacêuticas. Quantos medicamentos têm sido vendidos? Porque as pessoas têm consumido mais ansiolíticos, as pessoas têm consumido mais antidepressivos, a fim de anestesiar a sua dor, a fim de buscar um alento, um paliativo para as suas crises existenciais. Queridos, quantas pessoas marcadas pela ansiedade, de tal maneira que já não conseguem mais lidar com os seus medos. Pessoas que já não sabem mais lidar com as suas frustrações, com os seus sentimentos, com as suas emoções, porque já não tem mais forças para lutar contra as suas inquietações, contra aquilo que os mantém cativos, prisioneiros dentro da sua própria mente, porque tem perdido aquilo que é mais importante nessa vida, porque tem perdido aquilo que nos leva a andar para frente, porque tem perdido aquilo que fixa o nosso olhar nas coisas do céu,
Porque muitos têm perdido a sua fé e a sua esperança em Deus. Talvez esse seja o tempo mais difícil para o exercício da fé verdadeira. Porque, queridos, a fé é o verdadeiro antídoto contra toda essa ansiedade que permeia o coração das pessoas, que uma vez instalada em nossa alma, destrói as nossas perspectivas, minam as nossas esperanças. Mas eu quero dizer para você hoje, que o Senhor, Ele está nos conclamando a olharmos para a sua palavra. Ele está nos conclamando a olharmos para aquilo que Ele está falando, para aquilo que Ele diz, porque Ele não quer apenas anestesiar a nossa dor, Ele não quer apenas entorpecer as nossas emoções, Ele não quer apenas nos dar um livramento temporário da ansiedade, mas Ele quer definitivamente nos livrar de toda e qualquer inquietação. Ele nos chama a estarmos diante dEle, e é por isso que Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor nos chama à razão, queridos. Ele está nos chamando à razão, a olharmos para quem é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E por que nós não devemos andar ansiosos? Por que não devemos cultivar ansiedades em nosso coração? O que a palavra de Deus nos diz sobre a ansiedade? E a primeira coisa que a palavra nos diz é que a ansiedade limita a nossa fé. Sabe o que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 25, quando Ele profere o extraordinário sermão do monte? Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E por que Jesus está dizendo isso para as multidões? Porque a nossa tendência humana é sempre nos preocuparmos demasiadamente com a nossa vida. A nossa preocupação está em prover o alimento, em prover o vestuário, em garantirmos um futuro estável e promissor para as nossas famílias. E nós gastamos a nossa vida em busca de tudo isso. E quando Jesus Ele está falando para que nós não andemos ansiosos sobre coisa alguma, Ele não está falando que nós devemos abandonar o planejamento humano. Ele não está dizendo que nós devemos andar desajustados em relação a um projeto de vida. Ele não está falando isso. Mas Ele está falando do mal que uma preocupação exagerada, que um cuidado exagerado produz em nós. Porque o cuidado exagerado vai nos consumindo pelo medo das coisas não darem certo. Porque vai nos consumindo pelo medo de não conseguirmos atingir os nossos objetivos. Porque esse cuidado exagerado faz com que se instale dentro de nós o medo de que os nossos esforços não serão suficientes, de que não resolveremos os nossos problemas, de que não subsistiremos ao dia de amanhã. E tudo isso limita a nossa fé, tudo isso revela a nossa incredulidade, porque quando nós permitimos que as preocupações dominem a nossa agenda, nós viver por aquilo que nós podemos construir. Nós passamos a viver dentro da nossa ótica de possibilidades. Nós passamos a confiar na nossa própria capacidade. Nós passamos a confiar na força do nosso braço. E nós então nos achamos polivalentes diante das circunstâncias que nos cercam. E sabe o que acontece? Nós passamos a deixar o Senhor em segundo plano. Nós deixamos de confiar na provisão de Deus. Nós deixamos de confiar na providência de Deus. Nós passamos a orar somente quando nós não conseguimos dominar as situações. Nós passamos a clamar apenas quando as coisas fogem do nosso controle. Quando nós já estamos desesperados
porque a força do nosso braço já não é mais suficiente, porque a nossa inteligência já não dá mais conta de resolver as nossas demandas. Porque muitas vezes, queridos, nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos que nós queremos estar no controle. Nós deixamos Deus de fora, porque nós queremos assumir as rédeas da nossa própria vida, e por causa disso, nós estamos sendo consumidos pela ansiedade, porque no final de tudo, nós descobrimos que nós somos tão frágeis, que nós somos tão limitados, que nós não sabemos o que se sucederá no dia de amanhã. Nós não conseguimos discernir o que vai acontecer no minuto seguinte. Não sabemos como lidar com determinadas situações. Essa é a verdade. Não sabemos como tudo vai terminar. Mas eu digo para você que aquele que sabe de todas as coisas, aquele que criou o universo e conhece o infinito, Ele está no controle de toda a história, e é Ele quem diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. É Ele quem diz para nós recorrermos a Ele e lançarmos os nossos fardos, as nossas inquietações, os nossos pecados. Ele conhece toda a nossa história, Ele sabe todos os nossos fracassos, Ele conhece toda a nossa vida e todos os nossos anseios. Ele conhece os nossos pensamentos, sabe quando nós nos assentamos, quando nos levantamos. Ainda que a palavra nos chegue à língua, Ele já sabe o que nós vamos proferir, Ele já sabe o que vamos dizer. E Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo faça conhecido diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente nele. É isso que Ele nos diz. Queridos, nós precisamos levar os nossos problemas a Jesus. Nós precisamos entregar o nosso caminho a Ele, pois a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz que a ansiedade limita a nossa fé. Não se deixe limitar pela ansiedade, pelo medo, mas olha para aquele que é o autor e consumador da tua fé, aquele que te dá vitória em meio à luta. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos mostra que a ansiedade é totalmente irrelevante. Ela é totalmente inútil, de nenhum empréstimo para nós, pois a palavra diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao curso da vida? E eu olho para essa palavra e eu vejo como uma das afirmações mais contundentes de Jesus, porque Ele mostra que por mais que façamos planos grandiosos, Ele nos mostra que por mais que possamos projetar as nossas metas, por mais que possamos estar no controle de determinadas áreas da nossa vida, nós somos completamente impotentes quanto ao inesperado. Nós somos fragilizados diante daquilo que nós não conhecemos. E sabe o que acontece? Às vezes nós nos preparamos a vida inteira para as mais diversas situações. Nós estamos sendo treinados em todas as áreas da vida. E chega um momento da nossa vida que nós pensamos que tudo está sob controle, que tudo está bem. Mas de repente algo acontece e muda o curso da nossa história completamente. E aí o que é que nós fazemos? O que você pode fazer diante do inesperado? Mas essa é a verdade que bate à nossa porta. Constantemente nós somos surpreendidos pelas circunstâncias. Quantos têm feito planos? Quantos têm cuidado do seu presente, tomando todas as precauções para que tudo dê certo, mas de um momento para o outro, passa a viver da incerteza, passa a viver de um futuro incerto, já não sabe mais o que vai acontecer.
Porque as coisas são muito volúveis, as circunstâncias mudam constantemente. Jesus, ele proferiu certa feita uma parábola de um homem rico. E esse homem, ele disse que haveria de construir grandes celeiros para guardar para si mesmo os seus bens. Vou construir celeiros maiores. Vou depositar em depósito os meus bens, e vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te, porque tens muito para muito tempo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim são aqueles que entesouram para si mesmo e não é rico para com Deus. Ah, queridos, a ansiedade, ela se revela como algo completamente inútil, pois ela nos leva a gastar o dia de hoje, ela nos leva a consumir os nossos momentos, o nosso tempo, a fim de resolver os problemas de amanhã, a fim de resolvermos os problemas da semana seguinte, do mês seguinte, sem contudo termos a possibilidade para isso, porque o amanhã não nos pertence. Porque o futuro nem existe ainda, ele está sendo construído a cada momento, paulatinamente, ele vai se chegando, ele vai se aproximando de nós. E sabe, queridos, em nossa tentativa de administrarmos o futuro, tudo que acontece é que nós vamos sofrer antecipadamente. Nós nos desgastamos, nós nos cansamos, nós nos afadigamos nas nossas lutas, tentando resolver as coisas que ainda nem aconteceram, e nós enfraquecemos dessa tentativa. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos aprender a lidar com as nossas ansiedades, que nós precisamos encher o nosso coração da certeza de que o Senhor, ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida, que nós não precisamos nos desesperar ante as adversidades. O Senhor diz: basta cada dia o seu próprio mal, basta os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Ah, queridos, com muito amor o Senhor nos exorta a olharmos para os pássaros, e Ele diz: os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo se vestem de modo exuberante, e eles não trabalham, nem fiam. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E o mesmo Deus que cuida dos pássaros, que cuida dos lírios do campo, o mesmo Deus que está na sala de comando de todo o universo, que dirige o curso de toda a história, Ele tem dirigido as nossas vidas. O Senhor, Ele nunca é apanhado de surpresa. Nada que acontece comigo ou com você é surpresa para Deus. Ele já conhece a nossa história, e Ele conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós apresentemos a Ele em oração. Ele já sabe. E Ele nos diz que a nossa vida vale muito mais que os pássaros. Ele nos diz que a nossa vida vale muito mais do que o lírio que está no campo, que nasce pela manhã e à tarde se seca pelo calor do sol. E eu digo para você hoje que se Ele permite que você passe pelas situações adversas, isso não significa que Ele deixou de amar você, isso não significa que o seu cuidado na sua vida falhou. Na verdade, tudo isso que está acontecendo na sua vida, na nossa vida hoje, é uma ação pedagógica do Pai, para esculpir em nós a cada dia o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Deus está trabalhando em nós, queridos. Ele está trabalhando em nosso favor, transformando a nossa vida de glória em glória, para que nós reflitamos cada dia mais a imagem do seu Filho. É isso que Deus está fazendo em nós. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas que se nos vêm são trabalhadas pela providência divina para o nosso último bem maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você pode ter certeza disso. Em terceiro e último lugar,
A palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Para vivermos a vontade de Deus nesse tempo, nós precisamos entender que o Senhor, Ele controla todas as coisas. Nós precisamos entender que a soberania de Deus não perde o seu efeito quando uma crise se instala, ou quando o mundo é assolado por uma pandemia, ou quando temos um momento de aflição em nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele sempre cuidou de nós, que Ele sempre cuidará dos seus filhos. Ele está cuidando com detalhes da vida de cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nessa providência de Deus que se manifesta nos mínimos detalhes, que se renova em forma de misericórdia a cada dia, a cada nascer do sol, trazendo graça sobre as nossas vidas? Mas isso não significa que você vai abandonar o planejamento. Isso não significa que você vai deixar de cuidar daquilo que Deus manifestou como missão na tua história e na vida da tua família. O que o Senhor está dizendo é que nós devemos depositar todos os nossos cuidados na mão de Deus. É isso que Ele nos ensina. Que nós devemos depositar nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades. Porque quando nós lançamos nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades, sabe aquele efeito destrutivo que a ansiedade tem? Nós não vamos experimentar isso. Quando nós lançamos na mão do Senhor as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo isso passa, tudo isso deixa de ter domínio sobre nós. Nós quebramos as correntes, cadeias são quebradas, quando a nossa fé sobrepuja as nossas lutas. E nós passamos a experimentar a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Porque é o que guarda o nosso coração ante a crise. É essa paz que nos preserva em meio às tribulações do mundo. É essa paz que permeia o nosso coração, que nos mantém de pé diante das tempestades. Por isso eu digo, querido, não permita que a ansiedade torne a sua mente prisioneira. Não permita que a ansiedade domine as suas ações. Não permita que a ansiedade confina você dentro das suas angústias, dentro do seu medo, que ela lhe enclausure dentro de um contexto de vida que mina a sua fé e impede que você creia na provisão de Deus. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas o ânimo sereno é a vida do corpo. O escritor aos Provérbios diz que o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E Jesus está dizendo para você nessa noite: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando a cada um de nós para um descanso verdadeiro. Jesus está chamando a cada um de nós para lançar sobre Ele as nossas ansiedades e para deixarmos todos os cuidados dessa vida, porque não há nenhum que seja suficiente quando nós mesmos queremos resolver a nossa própria vida. Por isso, tire o foco da sua visão das circunstâncias que lhe cercam. Olhe para o autor e consumador da sua fé, para aquele que está acima de todas as coisas, para aquele que está no controle de todas as coisas. Não entre, querido, pelo caminho do desespero, pelo caminho da depressão, mas creia no Senhor, creia que o Senhor está no controle da sua vida, da sua história. E se em algum momento você se sentir abatido e a tristeza ameaçar corroer a sua alma, diga como o salmista no Salmo 42, versículo 11:
Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus esteja confirmando essa palavra em cada coração, esteja lhe levando a uma fé extraordinária no Deus vivo, esteja alimentando a sua fé, a uma entrega total diante das suas lutas, sabendo que o Senhor, Ele está aí, Ele está presente na tua vida, na vida da tua família, e Ele está te sustentando pela força do seu poder. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, porque o teu cuidado sobre nós é sobrenatural, porque nós não somos consumidos por esse tempo, por essa angústia que tem permeado o coração das nações, porque somos levantados por um Deus soberano, vivo, verdadeiro, que nos acolhe nos seus braços poderosos, que nos chama a nos aquietarmos diante da sua presença, a olharmos para o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, para nos conduzir ao esconderijo do Altíssimo, onde Ele reina. Nós te bendizemos, Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós reconhecemos a tua grandiosidade sobre nós, e nós entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas preocupações, nós entregamos a Ti todas as nossas inquietações, e nós dizemos que em Ti nós descansamos seguro, porque Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que o Teu cuidado, Senhor, se estabeleça sobre a vida de cada um de nós, e que a nossa fé se manifeste valorosa, mais apurada do que o ouro refinado pelo fogo, e que o valor da nossa fé, Senhor, se manifeste grandioso e se projete acima das tempestades, onde o Senhor está nos conduzindo, Senhor, ao triunfo. E assim que a Tua graça se manifeste sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Nós ainda vamos cantar uma canção, e você pode cantar conosco, você pode celebrar ao Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Amém. Glória ao nosso Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque Tu estás no controle, Pai. Pois somente seria muito para Ti. Nós declaramos, ó Deus, é meu, somente meu, todo trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. não temas. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia. Confia só em mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor, espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Queridos, nós estamos chegando ao término dessa transmissão. Nós nos alegramos do Senhor pela oportunidade de podermos celebrar a Ele, de podermos
render a Ele os louvores que lhe são devidos. Nós vamos orar nesse momento, vamos estar consagrando ao Senhor a nossa vida e vamos estar clamando ao nome do Senhor, que a sua graça esteja plenamente sendo derramada sobre nós, nos levando a cada dia a projetarmos a nossa confiança no Senhor, que em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. Deus, nós te agradecemos por esse culto, te louvamos por essa celebração de alegria em tua presença, te bendizemos, ó Pai, pelo teu amor revelado sobre nós. Que a manifestação da tua graça em Cristo supra as nossas necessidades a cada dia. E que possamos estar plenamente certos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em nós, está trabalhando em nosso favor, não permitindo que nada nos falte, mas nos cobrindo com a sua provisão, com a sua providência. E assim que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite para todos, na paz do Senhor Jesus.